O Vasco não conseguiu a contratação de Renato Gaúcho, pelo menos até o momento. O Renato não gostou da proposta oferecida pelo Vasco e com isso não chegou a um acordo. Agora o Vasco está mirando o plano B. O plano B é o português Antônio Oliveira, que passou pelo Cuiabá, passou pelo Corinthians aqui no futebol brasileiro. É um nome que está livre no mercado desde a saída do Corinthians. Então, só essa informação rápida aí de mercado da bola envolvendo o Vasco da Gama, rival do Flamengo aqui no futebol carioca. Vamos falar de Flamengo agora? Porque o José Boto está vivendo os últimos dias lá no Osijek da Croácia, inclusive teve festa de despedida para ele. Ele que nessa sexta-feira faz o último jogo como funcionário da equipe croata e depois ele se despede através de uma entrevista coletiva. Ele vai confirmar a saída do clube, vai confirmar que está vindo trabalhar no Flamengo, e antes a chegada dele estava prevista para o dia 26, mas por conta de um assunto pessoal e familiar, ele mudou a data dele de chegada ao Rio de Janeiro para o dia 27, tá bom? Ai, gente, não reclamem disso, né? Pelo amor de Deus, um dia a mais, um dia a menos, não vai fazer tanta diferença assim, e é um assunto pessoal, familiar dele. Ele que mora longe do seu país, inclusive, ele é português, está morando na Croácia, então ele precisa resolver esse problema pessoal para depois chegar aqui ao Rio de Janeiro. Muito se fala sobre, inclusive, contratação. A gente vê aí nomes especulados, Roger Guedes, Richarlison. Já falei para vocês, Roger Guedes foi oferecido ao Flamengo, Richarlison também está sendo oferecido ao Flamengo. Inclusive, Richarlison era um nome que estava em pauta pelo scout da atual gestão, que vai passar a bola para a futura gestão, mas a gestão do BAP não fez nenhum movimento demonstrando interesse na contratação do atacante Richarlison, que hoje está no Tottenham, da Inglaterra. Não tem nada disso. Até porque, pessoal, o Flamengo, na verdade, a futura gestão não sabe nem quanto terá em caixa para poder fazer investimento para reforçar a equipe. Sabe por quê? A administração de Rodolfo Landim, a atual gestão, apresentou o orçamento com previsão de 20 milhões de euros, dá quase 130 milhões de reais, para compra de jogador e 30 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, para a venda de atleta. Mas esses documentos não foram apreciados nos conselhos. O que isso quer dizer? Que a nova gestão vai ter que assumir, ter acesso à documentação e aí sim definir quanto terá disponível para fazer contratação, quanto será a meta de venda de atletas. Então, não tem nada traçado, não tem nada definido, não tem nenhuma negociação em andamento. Eu entendo, repito, falo novamente aqui, eu entendo a ansiedade de vocês por reforço, mas vocês precisam entender que o momento do Flamengo é de transição, é mudança de gestão. Enquanto não tiver 100% o processo de transição, não tem como falar de investimento alto. Gente, o Richarlison seria investimento de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. O Flamengo não tem caixa para fazer isso. O Flamengo tem um estádio próprio para construir. Esse vai ser, sem sombra de dúvidas, o maior desafio da futura gestão. Então, não tem como. Repito, eu entendo a ansiedade de vocês, mas não tem nada para se fazer até o momento. A posse, ouvir os anúncios que o BAP vai fazer nessa posse e aí sim começar a trabalhar para poder finalizar o processo de transição. E nessa posse, quem sabe o BAP possa anunciar o CEO. O que eu sei, o Rodrigo Toches acabou não aceitando esse convite por conta de compromissos pessoais, profissionais. Faz total sentido. Mas ele vai fazer parte do conselho diretor, aquele conselho de administração que eu expliquei para vocês, que é como se fosse um monte de VP junto, um monte de vice-presidente junto, debatendo todos os assuntos e decidindo tudo junto. Não será um VP responsável pelo futebol, um VP responsável pelo marketing, não vai ser assim. Vai ser um conselho de 10 pessoas que eles vão se reunir toda semana para debater todos os assuntos. Não é um VP de futebol responsável pelo futebol, não vai ser dessa maneira. O que eu posso dizer para vocês é que o BAP já tem o diretor de comunicação de futebol definido e ele é conhecido entre vocês, torcedores do Flamengo, sobretudo aqueles que viveram os anos 90, na alma, na essência. O nome dele é Rodrigo Paiva, pessoal. Ele estava na CBF, estava trabalhando na seleção brasileira, vai ser o diretor de comunicação responsável pelo futebol, apenas pelo futebol.
E o assunto está gerando muita repercussão nas redes sociais por conta do extracampo do Rodrigo Paiva, muita gente criticando a decisão do BAP em fazer o retorno do Rodrigo Paiva. Ele trabalhou como assessor no Flamengo, trabalhou como supervisor também no Flamengo, e agora ele retorna ao Flamengo como diretor de comunicação de futebol. E por que esse assunto está gerando muita repercussão? Porque em agosto de 2024, a Justiça do Rio de Janeiro condenou a CBF a pagar R$60 mil de indenização a Luísa Xavier, ex-diretora da CBF, por assédio moral e sexual. O juiz Leonardo Almeida afirmou que o Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da entidade, na ocasião, assediava a ex-diretora. Rodrigo Paiva foi demitido da CBF em 2014 porque agrediu o médico José Luiz Runco. O dirigente também foi acusado de agredir o atacante chileno Maurício Pinilla durante o intervalo da partida entre Brasil e Chile. A FIFA confirmou a agressão e aplicou uma multa de 10 mil francos suíços. Então, por conta desses casos extracampo, a torcida do Flamengo não aprovou a chegada do Rodrigo Paiva. Gente, assim, eu confesso para vocês que eu não tenho opinião formada sobre o Rodrigo Paiva, nunca trabalhei com ele. Quando eu digo trabalhar com ele, nem de maneira direta nem indireta, nunca cobri um time com o Rodrigo Paiva sendo responsável pela comunicação, nunca nem sequer falei com ele. A grande verdade é essa, tá? Eu nunca falei com ele, então eu não tenho opinião formada, eu só estou trazendo aqui fatos, o que está acontecendo nesse momento. Então, enfim, quero a opinião de vocês sobre essa decisão do BAP aí em promover o retorno de Rodrigo Paiva para ser o diretor de comunicação de futebol do Flamengo. Outra decisão que o BAP vai anunciar nessa posse é que o Ricardo Henrichen, acho que é assim que se pronuncia, perdão, Ricardo, se não foi assim, mas eu sempre tive dificuldade de pronunciar o seu nome. É um cara muito ativo, já trabalhou na diretoria do Flamengo. O Ricardo Henrichen, ele vai ser responsável, digamos, pela pasta, eu vou botar entre aspas, porque ele vai fazer parte do conselho diretor de comunicação e marketing ali do Flamengo. Na verdade, acho que é só marketing, tá? Não vai ser algo junto como foi com o Gustavo Oliveira nos tempos de Rodolfo Landim. Então, enfim, fica essa informação também para vocês. Então, a gente já começa a entender como é que será a diretoria do Flamengo sob a gestão do novo presidente, o BAP. Ele que prometeu durante todo o período pré-eleitoral que iria profissionalizar o Flamengo. E quando a gente diz profissionalizar, não quer dizer que o Landim não tenha feito algo profissional. Beleza, no futebol deixou muito a desejar, não tinha projeto esportivo, isso aí não é segredo para ninguém. Mas nas demais áreas, foi muito bem o Landim, isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Finanças foi muito bem. Agora, futebol deixou a desejar, sim, até porque ele deixava muito na conta do Marcos Braz e também do Bruno Spindel. Mas a promessa eleitoral do BAP, pelo visto, vai ser cumprida pelo menos nesse momento.